O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém. Não façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Amados e amadas irmãs aqui presentes, mais uma vez, uma sincera e fraterna acolhida a cada um de vocês que se arriscou a subir nesta montanha santuário, nesta casa de Nossa Senhora, neste pedaço do céu, nesta tarde de domingo. Que o Senhor lhes alcance com as suas graças, que esta peregrinação seja símbolo de um movimento, antes de tudo, da alma. Nós precisamos de um tempo para descansar, para sermos devolvidos a nós mesmos e para levar o nosso coração ao alto. Aqui o coração fica tão alto que chega a estar próximo de Deus. Une-se o nosso coração, une-se o coração de Deus, o coração de Nossa Senhora. Seria preciso ter o coração muito endurecido para estar diante das belezas deste santuário e não sentir que Deus está perto, que é Emmanuel, Deus conosco. Uma saudação também dirigida aos que rezam conosco das suas casas. Graças e bênçãos deste santuário alcance a família, a vida de cada um de vocês, nas suas preces, nos seus sofrimentos, nas suas alegrias. Que seja, como diz hoje, o domingo da alegria, a alegria invada o coração de cada um de vocês que reza conosco. Em especial, pedindo pela vida de todos os que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Obrigado pela generosidade de cada um de vocês e pela aposta na missão deste santuário, Basílica, Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. O nosso muito obrigado. Pois bem, no Evangelho que nós escutávamos, as pessoas que viam ressoar nos seus ouvidos, mas antes de tudo no seu coração, o anúncio de João, perguntavam: e nós? O que devemos fazer? Uma pergunta, antes de tudo, sincera, porque quem escutava a pregação de João e se deixava invadir por ela, fazia um movimento de estar no coração do próprio Deus. João Batista era a voz. É próprio da voz comunicar a palavra e sair de cena. Se estou aqui lhes dizendo alguma coisa e faço um silêncio, a voz se dissipa no ar, mas não a palavra. A palavra mora no nosso coração. A palavra que é dita nos invade e, ao nos invadir, nos provoca. E é isto que nós vemos testemunhado no início do Evangelho que nós escutávamos. O povo tem o desejo de que essa voz não seja dirigida só aos ouvidos, mas que invada a alma. E ao invadir a alma não haja mais divórcio entre o ouvido e entre os lábios, mas aquilo que se escuta, aquilo que se fala, torne-se prática de vida. E todas as perguntas que eles fazem e as respostas que João Batista dá a cada um deles e a cada um de nós hoje, não nos enganemos, são respostas e perguntas profundamente provocadoras.
Nos deteremos sobre as respostas que João Batista dá a cada um daqueles homens e mulheres e também a nós. Aos primeiros se diz: e nós o que devemos fazer? No versículo 11. Quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O primeiro efeito da palavra de Deus habitando em nosso coração, e se nós nos deixamos alcançar por esta palavra, é que o nosso coração ganha a capacidade de ser generoso. Esta é a alegria de poder amar. A boa nova do Evangelho provoca isso dentro do nosso coração. Nos tira da tendência que é própria de cada um de nós, desde a criança mais nova até o ancião mais velho. A tendência de querer tudo para nós, tudo do nosso jeito. Querer que o mundo nos confirme e sirva ao rei e à rainha que trazemos no nosso umbigo. Generosidade é o que a palavra de Deus provoca em nossos corações. Ter a capacidade de dispor-se, perder-se para poder se encontrar. Saber disto salva um casamento. Porque lá onde um esposo e uma esposa quiserem só se encontrar, terminarão se perdendo. Em segundo, no versículo 13, nós o que devemos fazer? Não cobreis mais do que aquilo que é estabelecido, diz João, nos ajudando a entender que os nossos relacionamentos devem ser pautados pela justiça. A justiça quer ser capaz de dar ao outro aquilo que lhe pertence. A justiça que é capaz de sermos fiéis àquilo que nós prometemos uns aos outros. A fidelidade nos mantém unidos. A capacidade de nós darmos um olhar, um gesto de atenção, uma palavra de perdão e de reconciliação àquele que espera de nós. E sermos, sobretudo, fiéis àquilo que nós prometemos, não cobrar mais do que aquilo que é estabelecido. Quantas vezes nós, pelos nossos corações feridos, não andamos sempre exigindo, cobrando, pedindo coisas uns dos outros, como se aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, fossem credores da nossa infelicidade ou das nossas pirraças. Nos ensina a entender João Batista: não passemos a vida como quem olha para os outros, como se os outros fossem devedores das nossas expectativas. Não cobremos mais do que aquilo que foi estabelecido. E em terceiro, no versículo 14, e nós, o que devemos fazer? E João responde: não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais acusações e ficais satisfeitos com o vosso salário. Esta palavra é tão importante para nós, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra satisfação, porque não raro, nós tendo desconhecimento das nossas fomes, das nossas carências, nunca estamos satisfeitos. E é o fato de nós não nos curarmos das nossas carências que nos leva a devorar os outros, a produzir afetos imaginários, a nos deixarmos sequestrar pelo ciúme, pelas ilusões. Estar satisfeito, viver a vida com satisfação, com sabor, com apreciação, e não ficar sempre com a impressão de que está faltando algo, que está devendo algo, que poderia ser melhor, que poderia ser como é com a vizinha, com o vizinho, que poderia ser como o post que o amigo colocou no Instagram. Estar satisfeito, apreciar-se de si. Isto só é possível se a graça de Deus, se o Evangelho de Deus, se o amor de Deus invadiu os nossos corações. Porque é só nos deixando encontrar pela palavra, que é o próprio Cristo, que nós seremos capazes de perceber que não precisamos mendigar muito longe o que já nos é dado de graça dentro, no olhar de Cristo, no amor de Cristo, na sua palavra. O grande esforço de João Batista, e ele nos acompanha durante o período do Advento, é um esforço de buscar a conversão dos corações. Lá está dito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Qual será a função de João Batista? Se diz que João Batista deverá converter os corações e que deverá converter da rebeldia à sabedoria dos justos. Meus irmãos e minhas irmãs, prestemos atenção na riqueza desta palavra converter-se, que é tão presente e que nós corremos o risco de, às vezes, não adentrar no seu sentido profundo. O que está por detrás desta exigência de conversão é de que o primeiro passo para o encontro com o Senhor,
o primeiro passo para o encontro com o Senhor é que nós saibamos onde está o nosso coração. E assim também acontece nos nossos relacionamentos. Quando nós queremos dar-nos aos outros sem sermos de nós mesmos, nós vamos terminar nos buscando de um jeito desajeitado. E isso dilacera qualquer relacionamento, porque se nós não temos o privilégio de sermos de nós mesmos e de sermos senhoras e senhores do nosso coração, nós iremos nos buscar de um jeito desajeitado nos outros. E aí terminaremos nos machucando e nos ferindo. A procura de João Batista é para o coração. O coração deve converter-se. O coração deve mudar, deve revisar-se, deve transformar-se. O coração deve ir atrás dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus desejos. Mas, afinal de contas, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nas nossas ilusões, o que é que a gente está buscando? Talvez seja a incapacidade de responder a isso que nos faça sermos tão feridos, tão aflitos e tão ansiosos como temos nos encontrado. Aqui recordo-me de São Bernardo de Claraval, que dizia assim, falando sobre coração: examina aquilo que tu amas e aquilo que tu temes, o que te causa alegria e o que te causa tristeza. Esta é uma pergunta muito fundamental na nossa vida para que nós tenhamos uma existência equilibrada e para que a gente não se fira e não se machuque desnecessariamente. Primeiro é ter consciência daquilo que nós amamos. O que é que me causa entusiasmo? O que é que ocupa o meu pensamento, a minha afeição? O que de fato eu amo e que talvez deveria amar e que estou vendendo por preocupações sem sentido? Onde está o nosso amor? Onde é que está o nosso coração, diz o Cristo? Aí estará o nosso tesouro. E é preciso responder essa pergunta com muita coragem, porque se nós não sabemos aquilo que nós amamos, nós terminaremos do lado de fora buscando outros amores. É daqui que nascem as frustrações, as infidelidades. É daqui que nasce qualquer desajuste. Não sabemos onde está o amor do nosso coração e vamos mendigar outros amores aonde eles não se encontram. E em segundo, aquilo que temes. Onde estão os nossos traumas, que não raro às vezes dão a direção das nossas relações? Aquilo que nós escutamos, as feridas que foram causadas em nós, na nossa criação, na nossa família, na nossa história. Se este lugar não for visitado pelo amor de Deus, não for visitado pelo olhar que cura e que transforma de Nossa Senhora da Piedade, o abismo que nós trazemos dentro de nós nos fará cavar outros abismos nos corações de quem convive, de quem trabalha, de quem mora conosco. Onde nós nos alegramos, onde nós nos entristecemos, às vezes nós colocamos o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa energia em coisas tão sem sentido, tão pequenas, tão fúteis, tão rasas, e nos esquecemos de abraçar as coisas que não passam, a força da palavra de Deus, o seu amor, os seus mandamentos. Nos deixamos conduzir por outros caminhos buscando uma felicidade, quando Cristo já nos diz que a felicidade se encontra nele. Aqui é importante dizer, o convite de João Batista à austeridade pode parecer uma palavra dura, como que se Deus fosse inimigo da nossa felicidade e da nossa realização. Não, é ao contrário. É que se nós buscarmos qualquer coisa neste mundo, nos afastando de Deus, cedo ou tarde, qualquer felicidade, qualquer bem deste mundo irá nos abandonar. Porque todo o ouro deste mundo pode ser roubado, porque toda a alegria deste mundo passa. É preciso, então, buscando as coisas que passam, buscar no mais profundo delas fazer uma experiência de Deus. Não é pecado querer coisas boas, não é pecado querer estar bem, vestir-se bem, andar bem, só que a gente tem que ter a capacidade de entender que essas coisas são para nós. Seu carro, seus bens, suas fotos são para você e não o contrário. Porque se nós passamos a ser para essas coisas, se amontou as nossas ansiedades, as nossas preocupações e o nosso coração se dilacera e se perde.
É preciso encontrar em tudo que fazemos, em cada uma das nossas preocupações, encontrar Jesus Cristo, buscar Jesus Cristo, ouvir Jesus Cristo, nos apaixonar por Jesus Cristo, para que este nosso coração não se perca. E quero aqui, como último ponto desta nossa reflexão, voltar o olhar uma vez mais para João Batista. Ele que fala desta ideia do coração que deve se converter, e vamos entender que, na verdade, na Escritura, há um profundo romance por trás desta ideia de converter o coração. Se nós nos recordamos no Evangelho de João, quando João Batista é perguntado se ele é o Messias, ele diz assim: quem tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo que está presente ouve a sua voz e se alegra. Esta é a minha alegria que se completa. É preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista nos ajuda a entender com uma imagem muito forte, porque toca o coração de cada um de nós, que o Cristo é o noivo de Israel, é o noivo do povo de Deus e é, antes de tudo, o noivo das nossas almas. Em tudo que nós fazemos, meus irmãos e minhas irmãs, em cada alegria que a gente busca, em cada procura nossa, está o desejo de nos encontrar com este grande amado das nossas almas. É porque nós somos feitos para Deus, para encontrá-lo, para amá-lo, para nos deixar alcançar pela sua graça. E João nos ajuda a entender que este é o mesmo movimento que une dois corações apaixonados. Assim como a gente, quando se encontra apaixonado, quer estar próximo de uma pessoa, escutar a sua voz e a presença do outro nos causa até arrepios, e a gente quer partilhar a vida, quer partilhar o corpo, os sentimentos com essa pessoa que nós amamos, assim também deve ser o nosso coração. Cristo, Jesus Cristo, Ele é o esposo das nossas almas. Em tudo que nós fazemos, nós estamos buscando encontrá-lo. E aqui vemos porque o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, fala de uma alegria. Porque a consequência do amor e de ser amado é que o nosso coração se torna alegre. Lá onde cada um de nós, de segunda a sexta, sentir que o coração está se comprimindo, se angustiando, em nome de preocupações e de expectativas quebradas e de frustrações, é preciso dilatar o coração. E dilatar o coração significa deixar-se amar. É um amor que vem de graça do nosso Deus em direção a nós. E converter, que significa isso. Como escutamos na primeira leitura, Deus já fez o seu passo em direção a nós. Se encarnou, tornou-se menino, assumindo nossa condição para entender o que é ser homem. Cristo, entendem isso? Deus quis nos amar num coração humano, num coração de criança, e se deixou rasgar na cruz para que nós também nos arrisquemos a fazer o mesmo movimento do amor, da saída de nós mesmos, de não vivermos só para nós e para os nossos egoísmos, mas nos aventurarmos a perceber o amor como partilha, como generosidade, porque é para isso que nós somos feitos. E diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, no versículo 7, que se nós experimentarmos esta alegria que vem da consciência de que Deus nos amou, o nosso coração receberá uma paz que ultrapassa todo o entendimento e nós nos sentiremos guardados por Jesus Cristo. Quer receber nesta tarde em seu coração uma paz que jamais o abandonará? Quer saber que se guardado e cuidado, deixe-se alcançar pelo amor de Deus, que é desde sempre e que é para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,